Meu tempo de adolescente, no final de um acampamento, de um congresso, tinha uma cantiga que o pessoal começava a fazer, que dava uma dor no coração, quando especialmente a rapaziada começava a dizer assim: aproveita, macacada, que amanhã não tem mais nada, é hoje só, vai acabar já já. Eu sinto que nós estamos nessa fase do nosso evento aqui, só que não vamos ser tão fatalistas assim, né? Aproveita, macacada, que amanhã não tem mais nada. Amanhã tem sim, amanhã o Senhor estará conosco na nossa igreja, nos abençoando, nos dando novas aventuras com Ele, fazendo aquilo que nós não podemos fazer por nós e pela igreja, mas que Ele pode. Acredite, confie. Quando eu comecei a pegar a sério com Deus, foi imitando e sendo estimulado, inspirado por jovens de uma outra igreja de Teresópolis que vieram visitar a minha igreja desanimada, sem jovens, em São Paulo. E eles passaram sexta, sábado, domingo com a gente. E eles trouxeram um ânimo e uma inspiração ao meu coração. E eu e mais 2 pessoas da igreja começamos a orar juntos pela igreja, por nossas vidas. Cidade de São Paulo, muita tentação, muito pecado. E nós começamos a orar por nós, por nossa igreja e pelos jovens da nossa igreja. E daí nós decidimos ensaiar uma música e cantar. Era algo que nós íamos tentar fazer para Deus. E a igreja ficou assim, apesar de cantarmos tão mal e tocarmos tão mal, nós 3 criamos coragem, fomos no culto da domingo à noite, o culto principal da igreja. E os adultos ficaram muito contentes de ver jovens finalmente saindo do banco de trás, vindo para o banco da frente, ouvindo que nós estávamos orando. E aí apareceu mais um outro jovem. E daí apareceu mais uma jovem. E daí apareceu mais um outro. E a gente continuou, fazendo nossos encontros informais de oração, com violão. E Deus foi abençoando. E Deus, resumindo a história, no final de 3 anos nós tínhamos um grupo de 60 jovens de uma pequena igreja. E que, com sabedoria, os mais velhos deram espaço para nós trabalharmos na escola bíblica dominical e em vários departamentos da igreja. A igreja foi revitalizando, crescendo, e daquele grupo de 60 jovens saíram uns 10 pastores, várias esposas de pastor. Eu sou fruto daquilo lá. Então, ao voltar para a sua igreja, não desanima. Olhe para Cristo, olhe para Deus. Os grandes avivamentos começam com pequenos grupos de oração. Então faça isso. Vamos à mensagem de hoje: sabedoria para viver de modo digno do Evangelho. Sabedoria é uma coisa que eu preciso, você precisa. O Brasil está vivendo uma grande crise política, financeira, social, espiritual, mas tem brasileiros que têm sabedoria e eles transformam até mesmo a crise a favor deles. E eles não sofrem por causa da sabedoria que têm para enfrentar a crise. Me refiro especialmente a empresários, a investidores. Na vida espiritual, nessa crise espiritual que nós encaramos e vivemos, nós também podemos reverter o quadro caótico a nosso favor, a favor do reino de Deus, da sua igreja. Precisamos então, para fazer isso, sabedoria. Sabedoria para viver num mundo caótico, num mundo detonado espiritualmente, para viver de modo digno do Evangelho. E nós vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 30. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30. Uma passagem do Velho Testamento, que tem muito a nos ensinar nesta manhã. Você vai voltar para casa carregado de sabedoria da palavra de Deus, vindo desse texto de Provérbios 30. O texto fala assim: 4 seres da terra são pequenos, e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em bandos, em fileiras. E por último, a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios
dos reis. Querido Deus e Pai, fala ao nosso coração. Querido Deus, por favor, mais uma vez, Senhor, obrigado por aquilo que já recebemos até aqui. Mas, querido Deus, a Tua infinita bondade e poder e graça nos visita mais uma vez de forma toda especial, Senhor. Que a gente possa sair desse lugar, Senhor, não com tristeza, mas fortalecidos no Senhor, fortalecidos na fé, Senhor, de que o Senhor está conosco, voltando conosco para a nossa igreja, para o nosso lar, para o nosso trabalho, e que o Senhor há de nos dar vida abundante lá, aventuras contigo lá, experiências gostosas lá, nos usando, Senhor, para engrandecer o nome de Cristo, aonde o Senhor tem nos colocado. Assim nós pedimos, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jovens, de acordo com os cientistas, o nosso sistema cognitivo processa mais de 60 mil pensamentos por dia. Ou melhor, por dia, 60 mil pensamentos por dia. Isso significa que você processa no seu computador aí um pensamento a cada segundo, 4. A cada 1,4 segundos, a sua cabeça pensa numa coisa diferente. São pensamentos bons, são pensamentos maus, são pensamentos impuros, são pensamentos puros, são pensamentos verdadeiros, são pensamentos falsos que passam pelo para-brisa do seu carro, da sua vida. E cada um desses pensamentos, eles reverberam bioquimicamente através do seu corpo. E isto, mais do que você pensa, influencia, molda a sua alma, o seu estado emocional. Muito mais do que você imagina, isso influencia você. Por isso que Salomão disse, muito bem dito, em Provérbios 23:7, aquilo que o homem imagina em seu coração, assim ele é. Aquilo que o homem imagina em seu coração, assim ele é. Isso quer dizer o seguinte, que você, jovem, não é aquilo que você pensa que é, mas o que você pensa, o que ocupa a tua cabeça, teus pensamentos, você é. Por isso Filipenses, capítulo 4, versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Porque o que você pensa é muito importante, o que é processado na sua cabeça é muito importante, dita quem você é, como que você dirige a sua vida, como que você sente, planeja e decide. Mas, como fazer isso? Como manter uma mente pura e consagrada a Deus num mundo tão barulhento, impuro e irreverente, cheio de propaganda falsa e meias mentiras, meias verdades? A impressão que dá que Paulo, que escreve Filipenses, é um homem desconectado com a nossa realidade. Ele viveu no passado, nos tempos de Jesus, a vida lá era fácil, ele não sabe o que é viver num grande centro hoje aqui no Brasil imoral, no Brasil da corrupção. Mas olha, deixa eu dizer para você, é um engano você pensar que Paulo vivia desconectado da nossa realidade. Paulo, você examinando seus escritos, você percebe que ele já lutava naquele tempo contra a impureza sexual, contra homossexualismo, ele já lutava contra adultério, contra divórcio, e violência, e ganância, etc. Tanto é que em 2 Timóteo 3, 1-4, ele fala assim, saibam disso, meus irmãos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, até a sua segunda volta, os últimos dias, nós enfrentaremos tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, às autoridades, aos pastores, aos professores, serão ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ok, Paulo sabia que vivíamos dias difíceis. Paulo era uma pessoa sintonizada
e sincronizada conosco. Ele vivia na realidade que vivemos. Ok, a pergunta persiste. Num mundo como o nosso, barulhento, corrupto, imoral, cheio de tentações e propostas indecentes vindas do inferno, como manter a sua mente pura e focada em Deus? Como fazer isso? Exemplificando, nós somos como que motoristas de um carro a 120 km por hora na Castelo Branco, e a cada 1,4 segundo somos atingidos no para-brisa por um inseto que se esborracha, e ele é gorduroso, e ele vai sujando o seu para-brisa. Como prosseguir a 120 por hora numa estrada quando você não consegue quase ver para onde você está indo? Como prosseguir e não incidir num acidente, incorrer num acidente? Como enxergar, como prosseguir a sua vida quando tanta mensagem falsa, tanta mensagem embaçada atrapalha você de se manter puro e focado em Deus? Essa é a nossa situação. Somos bombardeados por milhares de vozes, conversas na rua, no rádio, televisão, jornal, internet, revistas, cartazes, adesivos, propagandas, música na rua, no comércio, escola, casa, no carro. E a Bíblia fala para a gente manter nossa mente pura e focada em Deus. Como fazer isso? A resposta é: precisamos de uma estratégia, nós precisamos de um plano de ataque para lutar e vencer. Nós precisamos da sabedoria divina, precisamos da sabedoria de Deus. E o texto que nós lemos em Provérbios 30 fala desta sabedoria divina para mim e para você, essa estratégia para você agora aqui e voltando para casa, para a sua igreja, usar sabedoria divina para se manter puro e focado em Deus. E essa sabedoria divina em Provérbios 30 está exemplificada por quatro pequenas criaturas: a formiga, o coelho, o gafanhoto e a lagartixa. Por favor, não fale lagartixa errado. Não fale lagartixa, é lagartixa. Fala comigo, vai. Lagartixa. É isso, bonitinho. Tá ligado? Tá ligado outra vez? Apesar do autor sagrado não admitir, essas quatro criaturas não são atraentes. Eu quero dizer, ninguém cria formiga em casa. Pelo contrário, mata a formiga. Ninguém sai pela rua passeando com o seu coelhinho. A maioria de nós, se achar um gafanhoto ou uma lagartixa dentro de casa, a gente pega com a mão e a gente joga para fora. Isso se você é homem de verdade, porque tem uns irmãos aqui que estão me preocupando. Tem uns irmãos aqui que fã de Justin Bieber. Tem uns irmãos aqui que ficam assistindo muito Crepúsculo. Tem uns irmãozinhos aqui que fazendo a unha, arrancando os cabelinhos aqui. Deixa o cabelo aí, meu irmão. Isso é coisa de homem, grosso. Lagartixa. Não, é taturana. É taturana. Não é lagartixa, não. É taturana. Coisa de homem. Aqui também. Eu não tenho nada, mas gostaria de ter. Então, apesar do autor não admitir, essas criaturas não são atraentes. Mesmo assim, o autor sagrado escolheu essas quatro criaturas pequenas e desprezadas como exemplos de sabedoria para eu e você, para a família de Deus, para a igreja de Cristo. Vamos lá, primeira delas, a formiga. A formiga tem consciência do tempo em que vive. A formiga não viaja na maionese, ela tem consciência do tempo em que vive. As formigas, diz o versículo 25, vamos ler juntos? Vamos lá. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. As formigas, elas têm consciência do tempo em que vive. Tem gente que vive no passado. Tem gente que vive pensando num
grande amor que teve no passado, como que era legal. Ele tinha um carro vermelho, de capota conversível, e que a gente saía juntos. Ele colocava a música do latino, e a gente saía passear, o lenço voando. Mas aquele amor acabou, mas eu tive um grande amor, e vivi recordando do passado. Pensa em mim, não é? Latino, não é? Tem gente que vive no passado, vive admirando o que aconteceu, o que Deus proporcionou no passado. O que aconteceu há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Ou então tem gente que vive remoendo o passado, encalhado no passado. Eu não deveria ter desmanchado aquele namoro. Eu não deveria ter pedido a conta daquele emprego. Eu não deveria ter entrado naquela faculdade. Fica remoendo e lembrando do passado. Eu tenho um versículo para você que vive no passado, meu irmão. Quer pensando nas glórias do passado, quer pensando nas derrotas do passado. Tem um versículo da palavra de Deus para você, libertador. Paulo falou: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo em direção do meu encontro com Jesus Cristo. Passado é uma cadeira de balanço. Você fica nela, dá a impressão que você está fazendo alguma coisa, mas não está te levando a lugar algum. Sai dessa cadeira, quebra essa cadeira, queima essa cadeira. Em nome de Jesus. Tem gente que vive no futuro. Tem gente que vive no futuro. Tem gente que parece aqueles bonequinhos da Vila Sésamo. Qual que era o nome deles? O Enio e o Beto, né? Eu assistia a Vila Sésamo com as minhas filhas, muitos anos atrás. Faz assim. Muitos anos atrás eu assistia a Vila Sésamo com minha filha. Tinha um quadro que o Beto, o Ernie, não sei, o Beto, ele queria, ele falava para o amiguinho dele: aonde que eu estou? Ele falou: você está aqui. Mas eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. Onde que é lá? Ele falou: lá é lá, você está aqui. Eu quero estar lá, então vai para lá. E ele ia, aquele bonequinho na televisão. Daí ele falava, ele falava assim: agora eu estou lá? Ele falou: não, agora você está aqui. Mas eu quero estar lá. Então vamos lá. E sabe, fica aquele quadro ridículo, indo para lá e para cá, ensinando para as crianças que aqui é aqui, lá é lá. Se você está lá, o lá seu vai ser aqui. Enfim, complicado. Mas alguns de vocês vivem no futuro, vocês querem estar lá. Já falaram sobre isso aqui, eu não vou me delongar nisso. E tem gente que vive apenas no presente, está errado também. Porque tem gente que vive como se a vida fosse um eterno verão, a vida fosse uma eterna juventude, conferências da Fiel, papai e mamãe ralando lá, pagando tudo, e você aqui, gostosão, ouvindo palestras, viajando, comendo comida gostosa, não precisando lavar louça, não precisando cuidar da casa. Tem gente que vive achando que a vida vai ser sempre gostosa, sempre legal, você sempre vai ter saúde, você sempre vai estar sendo abençoado, você sempre vai estar nessa boa que você está agora. Tem gente que não tem consciência do tempo em que vive, não percebe que nós estamos inseridos numa sociedade decadente e detonada pelo pecado, e que deste lado, jovem, da eternidade, nós experimentaremos, de acordo com a Bíblia, de acordo com o livro de Apocalipse, deste lado da eternidade, com Cristo, deste lado da eternidade, nós haveremos de experimentar tempos de dor, de perdas, de choro, de doença, de tristeza e de morte, os invernos da vida. Aqui, a Bíblia promete isso. A Bíblia em Apocalipse diz que só lá no céu, quando virmos Jesus face a face, então, e somente então, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá e somente lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já haverá passado. Os pregadores da teologia da prosperidade não entendem isso, não entra na cabeça deles. Apocalipse, capítulo 21, está dizendo que aqui na terra há lágrima, há morte, tristeza, choro. Não tem como evitar isso. Jesus mesmo disse,
Resumindo tudo isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, irmão mais velho de vocês, eu venci o mundo. Vocês vão vencer também pelo meu poder, na minha graça. Fiquem frios, fiquem tranquilos. Alguns de vocês precisam aprender com a formiga, precisam cair na real, que essa vida não é só verão. Nessa vida haverão invernos. Nós estamos inseridos numa sociedade, numa cultura decadente. Deixa eu tentar abrir os olhos de alguns de vocês que estão iludidinhos ainda com esse mundo passageiro. Observe a violência, como que ela cresce de forma galopante. No Brasil, só no Brasil, há mais mortes por dia do que em campos de batalha, do que em muitas guerras que já aconteceram e estão acontecendo. Olha a falta de amor, olha como cresce a imoralidade no nosso país, na América Latina, no mundo. Os Estados Unidos antigamente costumavam mandar só coisas mais decentes, mais para a família, para nós. Hoje as coisas que vêm dos Estados Unidos para a nossa mídia, só tranqueiras, só cantoras seminuas, e dançando como se estivéssemos num cabaré, numa casa de prostituição. Isso são as melhores. Cantoras e artistas que vêm dos Estados Unidos para nós agora. A imoralidade está crescendo de uma forma horrível. Observe como os homens, a nossa sociedade, seus amigos de escola, observe como eles zombam, como eles rejeitam da nossa proposta de eles confessarem a Cristo Jesus como seu Senhor e segui-lo como seu Salvador, mas eles rejeitam tornarem-se escravos, mas eles rejeitam Jesus e aceitar Jesus e ser discípulo de Jesus, mas eles aceitam se tornar escravos do álcool, eles aceitam se tornar escravos do dinheiro, da pornografia, das drogas, do homossexualismo. Não é ridículo isso? As pessoas zombam de nós porque nós entregamos nossa vida a Cristo, porque Ele é nosso Senhor e Salvador, e nós seguimos seus passos. Eles falam, não, isso é ridículo, eu quero ser discípulo do dinheiro, discípulo da cocaína, discípulo das baladas, onde a gente bebe até não aguentar mais e se autodestrói. Isso é o que eu quero para a minha vida. Então, jovem, caia na real. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, transtornada, decadente. Observe quantos lares destruídos, quantas crianças, quantas mulheres, quantos homens com os corações quebrados, com as mentes perturbadas. E a pergunta é, como se proteger desse inverno da imoralidade, da corrupção, da pecaminosidade? Como escapar disso? Como se preparar, como as formigas, para o inverno? E a resposta está no contexto de Provérbios 30. No versículos 5 e 6, do mesmo capítulo onde nós estávamos, fala assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Através do livro da Bíblia, você se prepara para o inverno, no qual você já está vivendo, e talvez o inverno que, pior ainda, que há de vir. Através da Bíblia, você tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar nela, memorizar a palavra de Deus. E o texto aqui fala, não adultere essa Bíblia que você tem nas mãos. Se você atacá-la, Deus o repreenderá. Como enfrentar então, jovens, o inverno da perda, da doença, da traição? Através da palavra de Deus. Olha o que Romanos 15:4 fala. Pois tudo o que foi escrito no passado. Vamos ler juntos, vamos lá. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, a gente mantenha bom ânimo apesar dos entraves, apesar das aflições. Como pastor, eu visito pessoas que tiveram uma vida abençoada, momentos muito felizes na sua vida, prosperidade, e agora estão no meio do inverno. E lá naquele quarto, dentro das suas casas, naquela cama, o camarada deitado na cama, não podendo sair dali, ele ainda se anima no Senhor seu Deus através
de versículos bíblicos que ele leu, que ele memorizou, sermões que ele ouviu no passado. Agora o Espírito Santo usa para dar força para essa pessoa não desanimar e se manter firme. Jovem, você está numa fase muito legal para encher a sua mochila de palavra de Deus, de remas da palavra de Deus, de versículos, de sermões, que vão te ajudar quando a coisa esfriar, quando o inverno chegar na tua vida. Como enfrentar o inverno cultural, social, cheio de imoralidade? Davi falou, mesma coisa, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Como é que pode um jovem manter puro a sua conduta? Davi era um cara bonito, sarado, músico, lutador de MMA, o camarada era bom as garotas faziam fila para ficar com Davi, e ele fala, como é que pode um cara tão bonito e tão privilegiado por Deus como eu, manter puro? E ele fala, como? Vivendo de acordo com a tua, não é seguindo o seu coração, igual a música popular fala, mas é vivendo de acordo com a tua palavra. Daí ele fala, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Falei de você no carro sempre ter música evangélica. Eu sei que tem alguns pastores que eles querem que a igreja deles seja bem descolada, tal. Então eles falam que a cultura, tal. A gente tem que saber curtir a cultura, tudo que é de bom vem de Deus. E que você pode ouvir um Caetano, um Gilberto Gil, mas eu não discordo deles. Eu posso ouvir, mas eu não quero. Eu decidi não ouvir. Eu decidi no meu carro, na minha casa, música evangélica que inspira a minha fé. Eu vou tomar banho, vou contar uma intimidade para vocês aqui. Eu vou tomar banho, eu coloco uma caixa de som que eu comprei da Bose. Ela é desse tamanho assim, ela faz um barulho. Eu vou tomar banho, eu puxo ela da beira da minha cama e coloco ela no banheiro, fecho a porta. E ali eu tenho um momento de adoração. Na minha casa, Deus me abençoou com uma ducha que vem assim, parece o Niágara vindo, jogando. Toda vez que eu entro naquele chuveiro, eu falo para minha esposa, como Deus é bom, louvado seja o Senhor, que delícia, aquilo é um refrigério. E a música, mas eu não coloco lá uma música do mundo, eu não coloco lá um rock pesado, eu coloco as minhas músicas favoritas, as músicas que Deus deu para alguns irmãos aí, e animam a minha fé, me encorajam a viver mais perto de Deus, confiando nele, e resistindo às tentações, e crendo no Evangelho. Então, até no banho eu saio de lá edificado, além de limpo, eu saio, e fisicamente eu saio com o coração abençoado. No carro, mesma coisa, eu coloco o carro bem, som alto, fecho a janela e ponho uma música de adoração, de edificação. Mas através da palavra de Deus, através de boa música, através da pregação. Por isso eu diria para você que veio a esse encontro, volte para a sua igreja, valorizando o púlpito da sua igreja. Talvez seu pastor não está muito animado com o seu púlpito, mas você pode animá-lo. Quando ele pregar um pouquinho melhor, um pouquinho mais de paixão, chega na porta, seja o último, dá um abraço nele e fala, pastor, muito obrigado pela mensagem de hoje. Continua assim, pastor, a palavra de Deus é tão importante, esse sermão tocou meu coração. Quando você fala isso para o pastor, isso acontece. Ninguém fala isso para ele. Então, quando alguém fala, ele fica encorajado. Aquilo é que nem nitro no tanque dele, entendeu? Segunda-feira é o dia de folga dele, ele não consegue ter folga. Aquela palavra de encorajamento leva ele segunda-feira, em vez de ele ficar na rede, em vez de ele ir na feira, você leva fazer uma coisa, ele já está preparando outro sermão. Pastor encorajado é que nem cozinheira encorajada, não é? Você pega uma cozinheira, ela prepara um jantar legal, e você começa todo mundo a elogiá-la, que jantar gostoso, que delícia. Sabe o que acontece com a coitada? Ela está lavando os pratos, pensando, agora como que será o próximo? É isso que acontece comigo, eu sou pastor, estou confessando, abrindo meu coração com vocês. Quando os irmãos demonstram, dão um feedback para que eles foram abençoados pelo sermão, eu como cozinheiro, que vou preparar o alimento espiritual para o próximo domingo, eu não quero nem dia de folga, eu quero estar de novo na palavra, no estudo, eu quero estar orando, eu quero estar buscando, pesquisando, para não decepcionar o povo de Deus, nem o Deus do povo. Então, volte para casa. Volte para a sua igreja, encoraje seu pastor a pregar mensagens baseadas na palavra, apaixonadas, mensagens com urgência. E outra coisa eu diria para você, voltando para casa, na internet,
Internet é bênção, mas pode ser maldição também. Evite futilidades. Evite gastar tanto tempo no Facebook. Evite gastar tanto tempo lendo coisas bobas, vendo aqueles filminhos que são engraçados. O cara vai subir na escada, ele cai e tal. E você repete aquilo 30 vezes. E fica vendo, você está gastando o seu tempo, você está desperdiçando sua vida. Abra sua internet, vá direto no site da Fiel. Vai no site Voltemos ao Evangelho. Vai no site Desiring God. Vai, se você vai praticando seu inglês, vai ouvir mensagens do pastor Nico Demos. Vai ouvir mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes. Vai ser abençoado. Não fica usando essa bênção chamada computador, essa tecnologia para o prejuízo da sua alma, mas para o benefício da sua alma. Vamos lá. As formigas, elas não viajam na maionese, elas sabem, elas têm noção da realidade, e elas se preparam para o inverno. O que mais? Segundo lugar, os coelhos, vamos falar sobre eles. Os coelhos sabem onde está a sua segurança. Os coelhos sabem onde está a sua segurança. Versículo 26. Fala assim: os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Algumas bíblias falam arganazes, outras falam quero-grilo, ou coelho selvagem. É uma espécie de pequeno coelho. Esses coelhinhos selvagens deste verso aqui, eles são cinzentos, da cor das rochas. Isso quer dizer que enquanto eles permanecem no habitat natural deles, que são as próprias rochas, eles ali estão camuflados, estão seguros. Quando um predador os ataca, eles se refugiam para as fendas das rochas, e o predador passa e não consegue pegá-los. Porém, quando um desses coelhinhos se aventura a andar pelas campinas, ele deixa a rocha, ele vai curtir as campinas, esse coelhinho fica completamente vulnerável. Completamente vulnerável. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não importa se o coelhinho é rico, não importa se o coelhinho é universitário, se ele tem doutorado, se ele é corajoso, se ele é atlético, se ele é sarado, bombado, se ele longe da rocha, ele vira almoço do inimigo, do gavião. Mas o coelhinho, diz o versículo, ele tem um bom senso suficiente para reconhecer duas coisas: reconhecer sua fraqueza, sua pequenez, sua fragilidade, e bom senso para reconhecer que sua segurança encontra-se não em si mesmo, mas na rocha sobre a qual ele está colocado. Membros da família de Deus, jovens desta conferência, sigam o exemplo deste coelho, aprendam com ele. Reconheça que a sua fraqueza é real, você não é tão forte como você pensa que você é. Reconheça que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Reconheça que distante de Deus e dos meios da graça que Ele decretou, você enfraquece, você cai, você arruína seu testemunho, você é derrotado. Irmãos, conversei com vários moças e moços aqui, que estão lutando contra o pecado, no namoro, fora do namoro. Minha palavra para eles eu vou passar para vocês: se não fosse pela igreja de Cristo, comunhão com os irmãos, se não fosse pelos meios da graça, oração, culto de oração, leitura bíblica, sermões que eu escuto durante a semana, se não fosse a comunhão gostosa e íntima com minha irmã na fé, minha esposa, minha namorada, com os irmãos que eu encontro durante a semana para tomar um cafezinho e nos encorajar na fé, se não fosse o culto nas células que nós temos durante a semana, e eu sempre vou em um ou no outro, eu visito várias células da nossa igreja, se não fosse o nosso culto de oração que eu tenho com os homens na sexta-feira pela manhã, às 7 horas, se não fosse eu estar
me submetendo a esses meios de graça, participando da ceia do Senhor, onde eu sou desafiado a examinar minha vida, meu testemunho, confessar meus pecados. E se não fosse a utilização desses meios da graça, eu já teria caído no meu testemunho, eu teria caído espiritualmente. Se eu tenho me mantido firme, é porque Deus tem me abençoado e me sustentado através dos meios da graça que Ele ordenou para que eu usasse. E tem gente que quer se manter firme, tem gente que quer não cair no pecado, mas não lê Bíblia, não ora, quando não dá, não vai, qualquer coisinha não vai na igreja. Irmãos, eu raramente, quando jovem, quando eu não era pastor, nem seminarista, raramente eu voltava na igreja, mas eu vejo tanto jovem, qualquer coisinha não vai na igreja. Você quer cair, você quer se enfraquecer, você toda hora está desligando a tomada da fonte de poder, que é a comunhão com os irmãos, a pregação, a ceia do Senhor, o serviço cristão, os cânticos, a adoração. Eu não, o tempo todo estava na igreja, ia ter prova, ia ter vestibular, mas que estava na igreja, eu estudava depois. Tinha trabalho para entregar, às vezes tirava nota baixa, mas ficava na igreja. O que é mais importante para você? Se manter fiel e firme no Senhor ou tirar nota boa, nota 10 lá na faculdade? Eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Não faltava. Camarada, eu gosto muito de jogar bola, gosto muito, não sei até quando eu vou aguentar, mas não sou bom, mas eu gosto da interação, gosto do exercício, da competição. E, irmãos, mas nunca ninguém ousa me convidar para jogar no horário de culto. Nunca ninguém teve, durante meu tempo de jovem, nunca chegou, domingo de manhã, horário do culto dos jovens lá, da reunião dos jovens, vou ter um jogão, cara. Eu não vou nem pagando. Apesar que nunca ninguém vai oferecer, pagar alguma coisa para eu jogar meu futebol. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão. Minha irmã, para com esse relaxo espiritual, isso não vai te levar a lugar nenhum. Aprenda com o coelhinho selvagem, reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua pequenez, sua fragilidade, a sua segurança se encontra na rocha. Que a sua oração, a minha oração, que a nossa oração constante, como coelhinhos fracos e frágeis, seja: as lutas vêm tentando, Senhor, me afastar de Ti, frieza, escuridão, procuram me pegar, mas eu não vou desistir, ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E depois cante comigo: distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Mais uma vez: distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Eu gosto muito daquela outra música, que eu faço dela sempre a minha oração. O estribilho dela fala assim: ó Jesus, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu Redentor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Ó Jesus, de Ti meu Redentor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Aleluia, glória a Deus. Faça dessas músicas, dessas canções, tua oração, se quebranta na presença de Deus. Eu tenho aprendido que o cristão,
ele precisa ter um quebrantamento a cada 10, 15 dias, pelo menos. Não pode ficar nesse negócio de, eu tive um quebrantamento uma vez no acampamento do Palavra da Vida, do carnaval da minha igreja, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Não. A vida cristã não é feita só de um momento de arrependimento e quebrantamento na presença de Deus. A vida cristã é feita de momentos de quebrantamento e arrependimento diários, semanais, quinzenais. Vamos falar do gafanhoto agora. O gafanhoto reconhece a importância da comunidade, versículo 27. O gafanhoto reconhece a importância da comunidade, versículo 27. Leia comigo, vamos lá. Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras, em bandos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras, em bandos. Um gafanhoto não incomoda muita gente. É verdade, um gafanhoto sozinho não assusta e nem impressiona ninguém. Você encontra um gafanhoto na sala e se você é homem de verdade, você apanha com a mão, protege as mulheres, abre a janela e joga ele para fora. Homem que é homem não descasca a bala, chupa a bala com papel e tudo. Homem que é homem não fica pegando mel com a colherinha, come o mel com a abelha e tudo. Está faltando homem nas nossas igrejas, está faltando homem no nosso Brasil. Tem uma escassez de homem. Vamos resgatar a nossa masculinidade, gente. Os homens aqui presentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, homens. Atenção, atenção. Você fica parecido com quem você admira. Infelizmente, alguns de vocês, é verdade, não estou aqui zombando, alguns de vocês foram criados pela mamãe, titia, primas, irmãzinhas, e você pegou muito jeito delas, elas são as heroínas da sua vida. Mas você precisa vir para a igreja, e na igreja você precisa andar com os homens, você precisa conhecer melhor seu pastor, você precisa conhecer melhor seus amigos homens, você precisa conhecer melhor seu professor de EBD, você precisa começar a admirar homens de verdade, homens como o apóstolo Paulo, que falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Você precisa, até no dia a dia, para de admirar aquele jogador que é muito vaidoso, que é muito metrosexual. Admira aquele jogador que é mais macho, que é mais homem. Para de admirar aquele artistazinho, para de admirar aquele cantorzinho que é todo efeminado. Admire um cara que nem Mel Gibson, cara de homem. Você vai ficar parecido com aquele que você admira. Até o ponto que eu vejo, a Bíblia apresenta um Jesus másculo. Jesus que trabalhava na carpintaria do pai, naquele tempo que não tinha serra elétrica. Jesus devia ter um soco de direita muito poderoso, porque ele e o pai, José do lado de lá falava, segura aí Jesus, vamos cortar essa árvore aqui. E Jesus ia para a academia, músculo. Por isso que Jesus, quando chegou ali no templo, e ele viu aquele bando de idoleiros, aquele bando de trocadores de dinheiro, os comerciantes, ele pegou um arreio lá, e ele falou, sai da casa do meu pai, e não teve 3, 4 que quiseram enfrentar, todo mundo ficou com medo de Jesus, porque viu Jesus, um Jesus energético, um Jesus másculo. Vamos admirar Jesus. Ele ficou na cruz várias horas. Se Jesus fosse um efeminado, como pintam os pintores medievais, aquele Jesus com cara de... Ele não ia aguentar tanto tempo ali naquela cruz. Ele não ia aguentar fazer as caminhadas longas que ele fez. Ele não ia aguentar falar para milhares de pessoas. Jesus tinha que ter uma caixa torácica forte para falar com poder, falar com voz alta para todo mundo ouvi-lo. Vamos admirar Jesus na sua masculinidade. Ele honrou o Pai em todas as áreas, inclusive no seu gênero, como homem. Vamos também fazer isto. Homem, honre, seja homem. Mulher, honre o gênero que Deus te deu. E quem define gênero não é sua cabeça, não.
É uma questão biológica, é um fato. Quando o médico tira você do ventre da sua mãe, ele olha para o seu corpo, para a sua anatomia e fala: é homem, é mulher. Ele nunca fala: ah, esse aqui eu não sei. Vamos voltar para o gafanhoto. Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras, em bandos. Um gafanhoto sozinho não assusta ninguém, nem impressiona ninguém. Mas quando um gafanhoto se une com a sua comunidade, com a sua família, com a sua igreja, ele assusta, ele impressiona. Ele tira o sono de economistas, de fazendeiros, de governos de estado. Eu li que na virada do século, teve um ataque de gafanhotos no estado de Nebraska, Iowa e Kansas. E o que aconteceu? Aqueles gafanhotos deram prejuízo de 800 milhões de dólares para aqueles empresários, para aqueles fazendeiros, para aquele estado, para a economia daqueles estados. O gafanhoto sozinho não faz nada, mas quando ele se une com a sua família, ele detona. E Deus sabe que nós precisamos do exemplo do gafanhoto. Nós nunca tivemos tantos recursos e dinheiro no Brasil na mão dos crentes como nós temos hoje. No meu tempo, quando eu nasci e comecei na igreja e percebi alguma coisa, os crentes não tinham moto, não tinham bicicleta, não tinham carro. Eles vinham a pé para a igreja. Quem tinha bicicleta era o rico da igreja. Mas hoje o tempo mudou, a economia melhorou. A gente reclama, mas estamos muito melhores do que 40 anos atrás. E o que acontece? Hoje, nós cristãos, nós começamos a exaltar o lazer, a diversão, o prazer. Eu não vou no culto porque um amigo convidou para ir na chácara dele, vai ter um churrasco lá. É aniversário da filhinha dele. Então, olha, eu não vou poder ir na ceia do Senhor. Eu tenho um churrasco com os amigos lá. E a gente ficou esse tipo de crente que exalta lazer, diversão, prazer, programas, viagens, mais do que a própria igreja, mais do que a comunidade e o valor da comunidade. Por isso nós idolatramos tanto a autoestima e a autonomia do indivíduo. E a falsa segurança que o dinheiro nos confere, nos leva a desprezar a família de Deus, nos leva a desprezar os cultos de oração. Para que eu vou na igreja? Para que eu vou no culto de oração? Eu tenho que cuidar do meu jet ski, eu tenho que cuidar da minha moto, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha viagem, eu tenho que cuidar dos meus aparelhos de som que eu tenho em casa. A gente tem tanta tranqueira que a gente não tem nem tempo para cuidar dessa tranqueira toda. Eu não preciso de ninguém, eu estou bem, Deus tem me abençoado. Culto de oração é para aqueles irmãozinhos que estão na pior. Deus diz que o gafanhoto tem uma lição muito importante para eu e para você, para a família dele, para a igreja dele. E a lição é bem simples. Nós precisamos uns dos outros. Nós fomos feitos por Deus para viver em comunidade, em família, em igreja. O gafanhoto está dizendo para mim e para você: eu, você, nós, unidos como igreja, nós multiplicamos nossas forças. Unidos, nós somos mais fortes, andamos mais rápido. Unidos, nós chegamos mais longe, nós subimos mais alto. Unidos, nós impressionamos e assustamos o inimigo. Nós tiramos o sono do diabo, nós abalamos seu império. Juntos, nós somos muito mais. Coloca isso na sua cabeça, jovem. Cheguei em Tupã, há 16 anos atrás, e comecei a pregar o Evangelho, e a igreja foi se unindo mais e mais. E nós éramos uma igreja pequena, na cidade de 60 mil pessoas, tínhamos uma igreja lá de 350 membros, começamos a ir fazer a triagem dos membros, tivemos que excluir 50, fomos para 300, 290 membros. Daí começamos a pregar o Evangelho e se unir em oração, vigílias de oração, confessando pecados, pedindo perdão de pecados, se santificando. E Deus foi abençoando a nossa unidade, a nossa união. E aquela igreja, de repente, começou a encher. O nosso salão cabia 500 pessoas, não dava mais conta das 500 pessoas. Muitos visitantes, nem todos membros da igreja. Daqui a pouco nós falamos: vamos fazer algo impressionante e bonito e marcante para Deus. Daí nós alugamos o tênis clube da cidade, um salão desse tamanho, para fazer nossos cultos domingo à noite lá, como um projeto até evangelístico para a cidade. A gente pensou assim: a gente convida o vizinho para vir na nossa igreja, ele não quer vir porque a nossa igreja tem cara de igreja.
Aquele prédio tem muito cara de igreja, igreja de crente. Vamos para o clube da cidade, vamos fazer o culto lá. E não deu outra, Deus abençoou essa estratégia. Nós começamos a ter vários visitantes indo para a igreja do tênis clube. O pessoal não falava igreja batista, igreja evangélica, igreja do tênis clube. E lá era pregado essas mensagens com teologia reformada, falando sobre a soberania de Deus, sobre os indicativos do evangelho, os imperativos do evangelho. E a igreja foi crescendo e crescendo. E nós fomos unidos numa cidade pequena, uma igreja que era pequena, poucos recursos. De repente Deus nos abençoou. Eu vou encerrar só a história e resumi-la. Nós compramos o salão usado pela Igreja Universal. Era um cinema para 1.200 pessoas. E eu vejo, a gente comprou aquilo, em 2 anos pagamos, em mais 2 anos nós reformamos tudo, inauguramos, entramos naquele prédio para 1.200 pessoas, sem dívida nenhuma. Mas o que nós experimentamos na prática é essa lição que o gafanhoto está querendo ensinar a você e a mim nesta manhã. Nós, como igreja de Cristo, sozinho você não consegue fazer muito. Mas quando você se une com 3, 4 outros jovens, 5, 6, 10 jovens, quando você se une com o seu pastor, quando você se une com a sua igreja, você se torna mais forte, mais rápido, você vai mais longe, mais alto, você impressiona e assusta o inimigo, você tira o sono do diabo, você abala o seu império, juntos somos mais. Por isso, Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns jovens que estão nessa conferência, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Quando Deus começou a transformar meu coração com 13, 14 anos, nas férias eu sentia vontade de estar no culto de oração da minha igreja lá em São Paulo, culto que os jovens não queriam ir, não iam porque era para os coroas. Eu ia sozinho. E eu queria estar lá, eu queria estar orando, eu queria estar buscando a Deus. Me sentia meio mal que não tinha outros jovens. Mas sabe o que aconteceu? Um outro jovem começou a seguir meu exemplo. Nas férias ele podia ir, ele foi também. Daí um outro veio, daí uma outra veio. E de repente no culto de oração de quinta-feira, nós tínhamos vários jovens participando daquele culto. Poder do exemplo. Poder da fidelidade. Deus abençoa as pessoas fiéis. Faça isso, jovem. Volte para a sua igreja encorajado. Seja fiel, mesmo que você for o único. Bem, resumindo, da formiga, nós aprendemos a cair na real, a entender os tempos em que vivemos e viver com sabedoria. Do coelho, nós aprendemos a reconhecer nossa fraqueza e quem é a nossa rocha. Do gafanhoto, nós aprendemos sobre a importância da igreja de Cristo, da família de Deus, de estarmos conectados, intimamente conectados a ela. Mas, meus irmãos, o que eu vou falar da lagartixa? O que eu vou falar da lagartixa? A Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil por ensino. Então deve ter alguma coisa boa aqui. Eu diria que a lagartixa, ela ilustra a incongruência da graça de Deus. E você precisa entender isso, porque há muito poder na compreensão desse princípio e dessa verdade. A lagartixa ilustra a incongruência da graça de Deus. A palavra incongruência significa incoerência, aquilo que parece não fazer sentido. O versículo fala: a lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se no palácio dos reis. Qual o significado desse versículo? Eu vou explicar o significado desse versículo com uma história, uma experiência que eu vou contar para você. No ano de 1994, a Igreja Batista de Bragança Paulista me chamou para ser pastor de jovens deles. Eles conseguiram uma casa de um missionário que voltou para a Alemanha, deixou a casa lá para a igreja usar. Era uma casa com bastante grama em volta. Uma das melhores casas que eu já morei foi aquela lá. Morei de graça, só pagava IPTU. Mas eu tinha que cortar grama. E no tempo de chuva, a grama cresce muito rápido e toda hora você corta, já está crescendo de novo. Bom, mas para cortar grama, eu tinha que ir num quartinho que foi construído no quintal daquela casa. Tinha um quartinho baixinho, com uma porta pequena, não tinha laje, madeiramento só e telha. E eu entrava dentro daquele quartinho e tinha um monte de coisa velha que o ex-dono da casa deixou lá. O dono da casa deixou lá. Inclusive o cortador de grama. E tinha lá
galão de gasolina, tinha lá ferramentas, tinha lá coisa oleosa, tinha coisa suja, coisa velha. Aquele quartinho não era agradável de estar lá. Para acender a luz, você tinha que pegar 2 fios desencapados e cruzá-los assim, daí a luz acendia. E quando eu entrei lá um dia para cortar grama, e pegar o cortador de grama, eu entro naquele lugar, eu acendo a luz aqui, eu olho tudo aquilo lá, um cheirinho ruim de óleo, de sujeira, chão de terra, e eu olho para cima, perto da lâmpada, perto de mim aqui, a lâmpada aqui e aquela viga descendo assim, perto da lâmpada tinha quem lá? Olhando para mim, aquele olhão assim. E eu olhei para ela também, ela olhou para mim. E eu pensei em pegá-la com a mão e jogar fora, eu sou homem, né? Mas daí, eu estava lá, olhei para ela, ia pegar com a mão, falei, mas eu não vou pegá-la com a mão não, eu não vou tirá-la daqui não. Ela tem tudo a ver com esse lugar aqui. Lugar feio, lagartixa feia, tá tudo em casa. Deixa ela aí. E peguei e fui fazer meu trabalho. Cortei a grama. 2 semanas depois, pastor Gessé, pastor sênior da igreja, ele recebeu uma ligação de um dos homens mais ricos de Bragança Paulista. Esse homem não era evangélico, mas já tinha ido na igreja evangélica, e ele estava desesperado que seu filho tinha entrado para as drogas. E esse homem estava preocupado, desesperado, e pediu para falar com o pastor Gessé. O pastor Gessé me pediu que fosse junto, para estar orando, acompanhando ele. Sabe, quando o pastor Cínio leva pastor de jovem junto, é tipo assim, você vai só para orar, não fala nada não, por favor. Só ora. E eu fui junto só para orar. E a gente chega lá, a gente vai no endereço certo, não é num bairro normal, é num condomínio fechado. Um Alphaville de Bragança Paulista. Não fica com inveja não. Um dia você vai morar num condomínio fechado também. Chama cemitério. A gente chega lá nesse condomínio fechado, dá a documentação, tudo mais, carteira profissional, RG, SIC, PIS, POS, PUS, põe tudo lá. Daí a gente chega na casa do homem. A casa do homem não é parar em frente à calçada e apertar a campanha, não. A casa deles, o carro tem um lugar para entrar, bacana assim. Tem aquelas colunas grandes, brancas, parece a Casa Branca. Daí você desce do carro e você entra, a porta não é campainha, é um negócio que vai pá, 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 uma porta enorme, parece a porta de uma catedral. Vem uma pessoa nos atender e falar, o senhor tal, está esperando vocês. E a pessoa leva a gente até essa sala linda. Mas a gente passa antes por um hall, a gente passa por uma outra sala, daí chega na sala que o camarada está. O tapete é dessa grossura assim. Daí eles se cumprimentam, se apresentam, tal, e eles falam para mim assim, você pode sentar aqui, pastor, senta nessa poltrona. Era uma poltrona do papai, gente. Quando eu sentei nela, eu afundei assim. Eu parecia que eu estava num ventre materno. No útero da minha mãe. E a conversa começou a desenrolar, cafezinho, e a conversa foi progredindo, o problema do filho nas drogas, tal. E eu, em vez de orar pelo meu irmão, pelo homem, pelo seu filho, eu não conseguia, eu estava impressionado com aquela sala, com a decoração da sala, com tantos objetos lindos que tinha naquela sala. Parecia a mansão que eu vou ter lá no céu. E eu fiquei olhando para tudo aquilo. E o que me impressionou, por último, foi a lareira. Os utensílios, todos muito bem polidos, que ficavam na frente da lareira. Acima da lareira tinha um quadro, gente. Era quadro pintado, mas parecia foto, ele impressionava. E quando eu olho acima do quadro, quem que eu vejo lá, igreja? Olhando para mim assim, ó. Eu estou lá no quartinho, feio, nojento e fedorento, mas eu estou aqui na casa do bacana, do condomínio fechado também. A lagartixa ilustra a incongruência da graça. Ela ilustra a incongruência da graça de Deus. O que eu quero dizer com isso é que, por causa do pecado em minha vida, eu sou pior do que uma lagartixa.
Mas por causa do grande amor ágape de Deus a meu favor, por causa da humildade e compaixão do seu Filho amado Jesus Cristo, por causa do seu sofrimento e sacrifício na cruz, em meu lugar, por causa do seu sangue inocente, puro, precioso e poderoso, vertido por mim, por causa do poder do Espírito Santo que me alcançou e me regenerou, me quebrantando e dando-me arrependimento, fé em Jesus Cristo, libertação dos meus pecados e me dando um novo coração, uma nova disposição de viver não para a minha glória, mas viver para a glória de Deus. Por causa de tudo isso, um dia você vai me ver lagartixa, você vai me ver na sala do trono do Cordeiro, você vai me ver na sala do trono de Deus, na presença do Rei dos Reis, sendo tratado como alguém precioso aos seus olhos, querido ao seu coração, honrado aos seus planos. E isso é verdade de você, que também conhece o Senhor Jesus Cristo e tem nele o seu Senhor e Salvador. Isso é verdade de todos aqueles que em Cristo se refugiam. Este é outro aspecto precioso da sabedoria de Deus, que nos ajuda a viver de um modo digno do Evangelho, em meio a tanta imoralidade, pecado e corrupção. A gente não se acha, somos lagartixas, a gente não se acha melhor que os outros, a gente sabe que a gente não é melhor que ninguém, por isso a gente aceita uns aos outros, a gente é paciente uns com os outros, por isso a gente admite nossas falhas, pede perdão, concede perdão, por isso a gente é misericordioso e paciente com aqueles que não estão andando como deveriam, que não têm nos tratado como talvez deveriam. E eu encerro essa mensagem com uma palavra ao salvo e uma palavra a você que ainda não teve um encontro com Cristo. Uma palavra para você que é salvo, uma palavra para você que é membro da igreja de Cristo, da igreja universal e de uma igreja local. Eu diria para você, meu irmão, primeira coisa, seja mais humilde. Uma das tendências pecaminosas dos jovens é o orgulho, é se achar, é selecionar, é andar só com uma elite. Eu quero só andar com os caras que são da liderança da Fiel, com a liderança da minha igreja. Então, seja mais humilde, seja mais paciente. Alguns de vocês aqui, talvez no futuro, vão ganhar um dinheirinho a mais, vão fazer um pouquinho de sucesso na vida. Deus vai abençoar vocês, espero que sim. Por favor, quando isso acontecer, não se tornem seletivos, de só querer falar, trabalhar com gente inteligente, bonita, importante. Na família de Deus, a gente não pode ser assim, porque Deus não é assim. Em 1 Coríntios 1:26, fala: irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Por isso, meu irmão, seja mais humilde. Cumprimente aquela moça bonita da tua igreja, cumprimente o pastor, mas cumprimente também aquela senhorinha, pobrezinha, que está na sua igreja, que ninguém liga para ela. Vai lá, dá um abraço nela, senta ao lado dela e pergunta: como é que você está, minha irmã? Cumprimente os jovens da sua igreja que te interessam, mas cumprimente aqueles que também não te interessam. Estou falando, civilmente falando. Seja mais humilde, seja mais amoroso, seja mais pacificador, mais perdoador, seja mais encorajador, seja mais misericordioso, para a glória de Deus. Ajude a igreja de Deus a ser uma família bonita, que reflete o Senhor Jesus Cristo, sua santidade, seu amor, sua graça, seu poder, sua alegria. E para você que não conhece a Cristo ainda, você que percebe que não tem um coração transformado pelo Espírito Santo ainda, você que gostaria tanto de estar apaixonado por Cristo, mas você sabe que você é apaixonado por esse mundo ainda. Você que veio a essa conferência talvez buscando, com as suas forças, buscando a Deus talvez, falando: quem sabe Deus fala comigo nessa conferência. Eu preciso tanto dele, minha vida não está chegando a lugar algum.
Eu vou usar aqui uma história que o Paul Washer usou numa pregação dele há muitos anos atrás. Ele disse que numa cidade próxima do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, próximo do grande centro do Rio de Janeiro, uma cidade isolada do centro do Rio de Janeiro, tinha uma mãe solteira que, com muito esforço, ela trabalhava e batalhava para cuidar da sua filha adolescente. Sua filha era muito linda, muito bonita. E o medo daquela mãe é que aquela menina, através de más companhias na escola, no bairro, acabasse se desviando do bom caminho, de Deus, da igreja, de Cristo, da pureza. E não deu outra, aquela menina logo começou a fazer amizade com uma pessoa que não era legal, e essa amiga mais velha começava a falar do Rio de Janeiro, começava a falar das festas do Rio de Janeiro, das baladas, começava a falar dos moços do Rio de Janeiro, das oportunidades, das curtições que o jovem tem dentro da grande cidade do Rio de Janeiro. E essa menina foi ficando curiosa, foi ficando interessada, e essas amigas agora, novas amigas, só falavam disso, algumas delas iam para lá e voltavam contando aventuras, histórias, e essa menina foi ficando, e a mãe percebeu isso, e orando, e trabalhando, e não tinha como ela cuidar da menina, ela tinha que trabalhar 8, 10 horas por dia, e deixar a menina sozinha na pequena casa. Um dia, quando ela volta, a menina está com seus 16, 17 anos, ela encontra o quarto da menina todo organizadinho, sem as roupas, e um bilhete em cima da cama. E naquele bilhete a menina dava a entender para a mãe: mãe, muito obrigado por tudo que você fez, obrigado por tudo que você me ensinou, mas mãe, eu preciso conhecer o outro lado da vida. A senhora me desculpa, mas eu preciso conhecer o outro lado da vida. Obrigado por tudo, é adeus. E essa mãe chorou muito e desesperada. No dia seguinte ela pegou do banco pouco dinheiro que ela tinha, ela correu para Rio de Janeiro e fez alguns cartazes. E ela começou a colocar aqueles cartazes, chamando a menina para voltar para casa, declarando seu amor por aquela menina e chamando ela a voltar para casa. E ela foi nos lugares, ela foi nas boates, ela foi nos points, ela foi nos barzinhos, ela foi nas casas noturnas, ela foi onde havia as baladas, e ela colocava aquilo aonde ela podia, nos postes, em tudo quanto é lugar. Mas nada. Passaram-se meses, passaram-se anos. E essa menina agora, maior de idade, usada e gastada, toda gasta pelo pecado, ela está trabalhando de prostituta. E ela está de mão dada com um velho que ela achou na rua, levando para um programa para dentro de um motelzinho lá. E essa menina já está drogada, aquele velho andando, entrando. Quando ela entra, meio frio, ela vai fechar a porta desse lugar horrível. Ela fecha a porta e ela vê atrás da porta o cartaz que a mãe colocou há um tempão atrás. E ali ela cai, ela reconhece que é o cartaz da mãe. E naquele cartaz estava escrito assim: filha, não importa o que você fez, não importa o que você se tornou, não importa com quem você andou, por favor, volte para sua casa. Por favor, volte para sua casa. E se você olha a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus, da mesma forma, Ele olha para você, pródigo, Ele olha para mim, pródigo, e através dos patriarcas, através dos profetas, através dos sacerdotes, através da sua lei, através de Israel, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos, através da sua igreja, através do Evangelho, Ele colocou cartazes na história mundial, falando para você: por favor, filho, não importa com quem você andou, não importa o que você fez, não importa o que você é, eu te amo. Volte para seu pai, volte para sua casa. Você não foi feito para esse mundo nojento, você foi feito para a minha glória. Eu amo Isaías 1,18, onde Deus olha para um Israel adúltero espiritualmente falando, e Ele fala para aquele povo que tem desprezado a sua lei, que tem quebrado os seus mandamentos. Deus fala: venham, por favor, se aproximem de mim, venha, senta aqui, vamos conversar, vamos refletir, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate,
O sangue precioso do meu Filho Jesus pode transformar os seus pecados tão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura. O sangue precioso do meu Filho Jesus Cristo, sua obra perfeita no Calvário, é poderosa para transformar a sua vida branca como a lã. Volte-se, meu filho, volte para casa antes que seja tarde demais. Volte enquanto a era da graça está aí. Um dia a porta da graça vai se fechar, vai ser tarde demais. Volte para casa. Volte para Deus. Eu amo aquela música que fala: não existe nada melhor nesse mundo do que ser amigo de Deus. Jovem, você precisa descobrir isso. Deus me deu já o privilégio de casar-me, de ter sexo. Deus já me deu o privilégio de viajar fora do país. Deus me deu o privilégio de comprar carro zero. Deus me deu o privilégio de ter minha casa própria. Deus me deu o privilégio de ser líder. Eu amo fazer o que eu faço, pregar, mas não tem nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu estou aqui agora emocionado, chorando, porque eu estou sentindo a presença de Deus, a palavra, o poder da palavra de Deus. Quando eu comprei carro zero, eu não chorei, eu senti alegria, foi legal, mas eu não derramei lágrimas por causa de um carro zero. Quando Deus me deu o privilégio de fazer um curso no Havaí, o curso Haggai, foi uma delícia passar 30 dias lá no Havaí, mas eu não cheguei lá e fiquei tão alegre como eu estou aqui agora, na presença do meu Deus. Ou quando eu estou sozinho e sinto a presença dEle. Quantas vezes estou dirigindo meu carro, ouvindo um louvor, eu tenho que parar aquele carro para continuar na presença de Deus, e para falar: Deus, por favor, prolongue esse momento gostoso na tua presença, de intimidade com o Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, andar seguro na luz. Jovem, Deus está hoje falando para você: volte para mim. Dê as costas para os seus amigos, dê as costas para os prazeres do pecado, dê as costas para as propostas indecentes do pecado. Volte-se para o seu Deus. Alguém disse para D.L. Moody num sermão: o mundo ainda há de saber o que Deus é capaz de fazer com um jovem que seja totalmente comprometido com Ele. E D.L. Moody, naquele culto, jovem, ainda falou: eu vou ser esse homem. Eu vou apostar tudo no meu Deus, no meu Cristo, na minha igreja, no Evangelho de Cristo. E olha o que Deus fez com a vida dele. Ele morreu em 1899, e até hoje somos abençoados por causa da vida de um jovem que se consagrou a Deus. Quem sabe você hoje seja esse jovem, essa moça, esse moço. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, através do Teu Santo Espírito, continua falando a nós, continua tocando o nosso coração, nossa mente, nossas emoções, Pai. Dê a mim, dê a esses jovens, Pai, não só o privilégio de conhecer acerca de Ti, mas nos dê, Pai, o privilégio, a oportunidade, Senhor, de experimentar Teu amor, Tua graça em nossas vidas, e saber que o Senhor é bom, que o Senhor é o amigo dos amigos, o Senhor é a pessoa mais importante no universo. Que nós possamos então desejar viver e andar na Tua presença sempre. Abençoa cada um desses jovens, Pai, conforme eles voltam para a sua luta, para o seu trabalho, para as provações e tentações que os aguardam lá no emprego, na escola, na igreja. Senhor Deus, dê a eles sabedoria, dê a eles força, dê a eles poder, dê a eles mais, Pai, da Tua presença. E se alguém aqui, Senhor, ainda não se entregou a Ti, Senhor, que hoje seja dia de salvação. Que o Senhor use minhas palavras, que o Senhor use esse sermão, esse evento, a próxima música, Senhor, para estar convertendo, para estar visitando alguém de forma eficaz, salvando essa pessoa do inferno, Senhor, trazendo esse pródigo de volta à fazenda do Pai, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós assim clamamos.